temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, de qualquer lugar que você esteja nos vendo nesse momento. Bem-vindo, bem-vinda ao Paddock Sprint, que é o programete do Grande Prêmio, né? O filhotinho do Paddock GP, que na verdade está aqui para debater ali em pílulas, né? O noticiário da Fórmula 1 enquanto ela não começa, né? Mas a Fórmula 1 está bastante quente mesmo, ainda faltando alguns dias, algumas semanas aí para a pré-temporada e para o próprio campeonato. O noticiário não para, muito, muito quente mesmo, e estamos aqui para debater de novo esse noticiário. E assim, hoje falando ainda da grande notícia desse início de temporada, né, que é a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari a partir de 2025, né? Então ele deixa a Mercedes para ir defender as cores de Maranello. Então tem muita coisa ainda que a gente começa a descobrir sobre esse movimento, sobre o que vai acontecer em 2025 e tudo mais. E uma dessas coisas é: Hamilton vai chegar sozinho mesmo à Ferrari, sem nenhum engenheiro, mecânico ou qualquer pessoa de confiança que ele vá tirar da Mercedes para segui-lo nesse caminho até a Itália? É sobre isso que falaremos nesse Paddock Sprint. E olha, já chamo aqui a estreia. Temos uma estreia nesse Paddock Sprint. Daniel Balsa, que é jornalista já há muito tempo, já passou por vários veículos de comunicação por aí. Agora ele integra a nossa equipe aqui do Grande Prêmio a partir deste mês de fevereiro. Então eu dou as minhas boas-vindas para o Daniel Balsa. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado. Sentindo o nervosismo da estreia, mas temos alguns assuntos aí bombásticos em torno dessa transferência aí, que certamente, se o Verstappen não for campeão, vai ser a notícia do ano. Verdade, Daniel. Olha só, antes da gente mergulhar, então, no nosso assunto aqui do Paddock Sprint, eu vou fazer, né, aquele pedido de sempre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, o mais importante, deixe um like aí nessa atração, porque ela vai espalhar a palavra do Grande Prêmio pelo YouTube. Então já agradeço por isso. Olha só, à medida que o tempo passa, depois dessa grande notícia, né, Daniel, sobre a transferência, a contratação, né, do Hamilton pela Ferrari, as coisas estão começando a ficar mais claras de como isso vai acontecer, de como foi lá, né, como essa notícia chegou na Mercedes e tudo mais. E hoje já se fala aí em algumas questões relacionadas ao pessoal que está lá, né, dentro da Mercedes e que talvez vá seguir o Hamilton para a Ferrari, porque isso acontece, né? É muito normal isso acontecer na Fórmula 1. Por exemplo, quando você tem uma grande transferência desse tipo, né? O piloto sempre acaba tentando levar uma parte da equipe ali, pessoas que ele tem extrema confiança, para outra equipe, porque ele vai chegar num projeto novo, numa fábrica nova, sem conhecer ninguém e tudo mais, e aí, de repente, ele tem aquele engenheiro de pista, aquele mecânico, aquela pessoa que ele confia muito ali, que entende, né, o modus ali, o modo que ele trabalha e tudo mais. Então é sempre importante, né? Aconteceu isso, por exemplo, diversas vezes já, né? Então, por exemplo, o Michael Schumacher, quando ele sai da Benetton para ir para a Ferrari, né, um tempo depois, ele traz lá, né, ele vai buscar o Ross Brown, ele vai buscar o Rory Byrne, por exemplo, né, para integrar aquela equipe. Eu lembro do Villeneuve, quando ele sai da Williams e vai para a BAR, né, ele leva o Jack Clear também com ele. O Alonso, né, quando mudou, né, fez todas as mudanças dele também. O Alonso também, né, ele vai para todo canto, né? Mas assim, tem um cara
que trabalhou com o Alonso na Ferrari, que é o André Stella, que foi com ele, né, da Ferrari para a McLaren. Hoje ele é o chefe da McLaren, ele não quis acompanhar o Alonso depois nos périplos do Alonso, mas ele está lá na McLaren. Então, assim, é muito comum que isso aconteça, na verdade, na Fórmula 1, mas parece que a Mercedes não está querendo deixar isso acontecer com o Hamilton, né, Daniel? Então, assim, hoje acredita-se que tem uma cláusula nesse contrato do Hamilton que impede que outras equipes tentem roubar, né, os caras de confiança para a Ferrari. Eu quero primeiro saber a sua visão sobre isso, né? Se realmente essa cláusula existe e tudo mais, mas que ela não vai interferir em nada se, por exemplo, o Peter Bonington, né? O Bono, o famoso Bono, que é o engenheiro de pista do Hamilton, quiser ir para a Ferrari com ele. Assim, muita gente tem falado, né? A gente tem repercutido, inclusive no Grande Prêmio, a questão dessa cláusula, mas eu penso por dois lados, né? O Hamilton provavelmente não vai sair sozinho. Ele não vai chegar numa Ferrari, né? Que, enfim, tem uma estrutura muitas vezes questionada, né? Algumas decisões nos últimos anos, enfim, colocam a Ferrari. Tem vários memes na internet, eu não preciso nem entrar em detalhe, né? Que coloca a Ferrari um pouco abaixo em nível de estrutura do que Red Bull, Mercedes e por aí vai. Então, eu acho que pelo fato do Hamilton chegar, ele não vai chegar sozinho, né? Eu acho que em nenhum momento da conversa que ele teve na Ferrari, ele acertou salário, beleza, 2025 eu chego aí e tô correndo. Ele falou, mas eu gostaria que viesse fulano, viesse Beltrano. Óbvio que o Bono tá nessas conversas, né? Se especula que o Andrew Chauvelin, que é o diretor de engenharia de pista, também acompanha o Hamilton. E óbvio que aí, além disso tudo, o Hamilton deve ser super desconfiado com tudo que aconteceu com a Ferrari nos últimos anos. Então, não só ter as pessoas de confiança para trabalhar diretamente com ele, mas para ter as pessoas para falar, olha, Ferrari, vamos por esse lado, vamos por esse caminho, né, para que, enfim, a bagunça não reflita, não continue refletindo em pista, né? E aí, óbvio, que muita gente tem falado sobre a cláusula é que o Hamilton não poderia abordar diretamente essas pessoas, o que nada impede do Vasseur pegar o contato no Zap que o Hamilton mandou e aí ele faz o contato para trazer esse pessoal para dentro da Ferrari, né? É verdade. Então, assim, a cláusula fala isso, né? Que o Hamilton não pode, digamos assim, ter uma abordagem mais pessoal. Mas escuta, vamos junto, né? Aquela coisa toda. Não dá para fazer isso, né? Então, assim, mas outras pessoas, o presidente, né? Ou o Frederic Vasseur, o chefe da Ferrari, como o Daniel falou, pode realmente chegar no Zap e oferecer um contrato, oferecer alguma coisa. Possivelmente, numa situação dessa, né, ele deve sair da Mercedes antes dessa temporada, né, ou alguns meses antes de encerrar, para ter aquele período, né, em que eles não podem passar diretamente para outra equipe, né? Existe também esse tipo de procedimento na Fórmula 1, né? Quando um grande nome sai, principalmente da área técnica e tudo mais, ele não pode imediatamente assumir o cargo em outro lugar, tem sempre um espaço, né? Um tempo ali para deixar a coisa esfriar para depois continuar, depois assumir aquele momento, né? Então, assim, eu também acredito, eu concordo com você, viu, Daniel? Acho que o Hamilton não chega sozinho à Ferrari, né? E alguns jornalistas italianos estavam falando sobre isso também durante a semana, que um dos grandes problemas do Vettel, acreditam eles, né? Tenha sido exatamente isso, porque o Vettel não conseguiu levar um engenheiro de confiança dele, por exemplo, da Red Bull, quando ele foi para a Ferrari, né? Ele não conseguiu levar esse cara, que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes lá na Ferrari, não teria começado totalmente do zero, enfim. Tem uma linha de pensamento em cima disso. Eu acho que é importante também o cara chegar num novo projeto, numa nova equipe e ter alguém de confiança. Isso acontece também muito na MotoGP, né? Quando os caras mudam, né? Mas, por exemplo, não e aí você tem um espelho que é o Marc Marquez, né? Assim, apesar
por exemplo, quando o Valentino muda da Yamaha para a Ducati, ele leva toda a equipe dele, e outros pilotos fazem isso. Mas o Marcos está chegando sozinho lá na Gresini e certamente vai ter problemas. É bom ficar de olho para ver o que acontece nessas situações. Mas é um risco também, né, Daniel? Você chegar numa Ferrari, por mais que ela seja tão grande quanto a Mercedes, ou até maior do que a Mercedes, né? Se a gente for colocar na balança o peso dentro da Fórmula 1 e tudo mais, chegar sem ninguém ali é um risco, mas também pode ser uma grande oportunidade. Qual a sua visão sobre isso? Eu confesso que, vendo as notícias, né, acompanhando tudo o que aconteceu, e até pelo fato de que o contrato do Hamilton com a Mercedes, o anterior, se encerraria no final do ano passado, eu acho que alguma coisa aconteceu e, para mim, assim, ele viu que, o carro não vai. Então, ele viu, assim, 40 anos batendo, ele sabe que o final da carreira está muito mais próximo do que o início, então ele resolveu dar uma cartada e arriscar tudo em busca de mais vitórias, de mais títulos. Sabe que repetiria muito bem a história do próprio Schumacher, né? Tirar a Ferrari de um longo tempo de jejum, né? Reconstruir, né, a equipe, que queira ou não, o Schumacher, ele não foi, como a gente mencionou, né? Ele trouxe o Ross Brown, ele levou o Rory Byrne, houve uma reconstrução da Ferrari, né, que estava muito tempo sem vencer, que anos antes foi piada, né, quando teve aquela dupla Ivan Capelli e Jean Alesi, por exemplo, né, o carro era muito, muito ruim, né? Não que é a condição de agora, né? A Ferrari venceu no último ano, nos últimos 2 anos teve vitórias aí, o Leclerc até ensaiou disputar o título com o Verstappen em 2022, mas o fato é que, assim, o fora da pista e também os erros do próprio Leclerc em pista deixa uma desconfiança enorme sobre a Ferrari. Desconfiança que, de certa forma, dissipa porque agora traz o piloto mais bem-sucedido da história da Fórmula 1. Tem gente que vai falar que um foi melhor, o outro não, mas na questão números, né, só falta o título para desempatar do Schumacher. O resto, ninguém tem mais número. O resto é até o título, né? Ninguém tem número maior que o próprio Hamilton. É verdade, você tem razão. E eu acho que é inevitável também, você tocou num ponto importante aí, quando você fala na reconstrução da Ferrari, né? Quando o Schumacher vai para lá, né? O Jean Todt é que arquiteta, né? Todo esse planejamento, né? Então ele prepara a chegada do Schumacher, né? Um ano antes, aí o Schumacher vem, e lá na frente ele acaba trazendo o Ross Brown, o Rory Byrne, e daí monta realmente aquela equipe que venceu tudo, né? Assim, não foi imediato, né? Porque a Ferrari estava muito ruim, como você lembrou, né? A posição dela em relação ao que ela é hoje é completamente diferente. Ela era realmente é que não existia, né, rede social naquela época. Porque se tivesse, ia ser um lugar fértil para memes e todo tipo de coisa que a Ferrari era naquele momento, né? Então hoje ela está numa posição diferente, apesar de vez em quando ela gerar esses memes, ela está muito mais forte. O carro da Ferrari está numa posição melhor do que o da Mercedes, na minha visão, pelo menos. Ele tem um ponto de desenvolvimento muito maior, ele tem mais potencial que o carro da Mercedes, que agora a Mercedes começou tudo do zero. Né? Então, assim, a Ferrari está no melhor momento. Então, essa questão da construção talvez seja facilitada para o Hamilton quando ele chegar lá. Então, talvez ele encontre uma equipe muito melhor, certamente vai encontrar uma equipe muito melhor estruturada do que o Schumacher encontrou quando ele foi para lá. Mas ainda assim, ele vai precisar montar ao seu redor uma equipe mais forte, né? Não, certamente. Eu acho que a mudança do Schumacher na época é como se o Hamilton fosse para a Williams hoje, né? Para a gente traçar um paralelo, uma equipe super tradicional, mas que andava no fundo do grid e precisava de uma reformulação completa, e aí trouxe o piloto que na época era o mais vencedor na pista, né? E assim, óbvio, o Hamilton tem, se comparado com o Schumacher, a Ferrari está num patamar superior, mas óbvio que para as coisas funcionarem mais rápido, ele precisa de
de pessoas de confiança ao redor, até pela forma de comunicação. Óbvio que o nível técnico da Fórmula 1 no geral, não vou nem só falar da Ferrari, são de pessoas fora da curva, né? Mas a forma como o Hamilton fala com o Bono não vai ser a forma que ele vai falar com o engenheiro do Sainz hoje, que se porventura ficar no carro. Até eles alinharem isso, é um tempo que talvez não haja para o Hamilton e para a Ferrari, e o projeto dos dois não haja tempo assim para que eles possam perder, por exemplo. Então, o ideal é que o Hamilton chegue com essa estrutura, né? É verdade, até porque, né, Daniel, não tem esse tempo todo, né? Porque o Schumacher era muito mais novo quando foi para a Ferrari, né? Então, assim, ele tinha todo um caminho ainda pela frente, e o Hamilton está mais perto do fim da carreira do que do começo, ou no momento em que ele possa assumir uma coisa dessa, né? Então, assim, a posição dos dois também é muito diferente nesse momento, e quanto mais azeitado estiver esse cenário, melhor para todo mundo, né? Mas eu queria falar também da Mercedes, né? Como a Mercedes fica nessa história, porque é claro que ela está agindo ali nos bastidores, está tentando também manter uma coesão, né? Uma união lá dentro. O Toto Wolff falou sobre isso, né? Também na semana passada, falando assim, olha, o Peter Bonington nem acreditou que o Hamilton estava indo para a Ferrari, né? Ele achou que fosse uma piadinha de 1º de abril, alguma coisa assim. Esse foi o tamanho do susto do povo todo. Mas ele disse que vai existir, né, essa conversa, né, que eles vão realmente promover várias conversas sérias com o pessoal em torno do Hamilton ali, para tentar evitar uma debandada, né? Porque pode muito bem acontecer mesmo tendo cláusula, mesmo tendo aquilo que a gente falava antes, né? Nada impede de você bater um fiozinho no WhatsApp, alguma coisa assim, encontrar no aeroporto, né? Como lembra a história do Leclerc né? Então, assim, nunca se sabe. Mas a Mercedes vai agir, e do ponto de vista dela, ela tende a fazer isso, né? Ela realmente, assim, é claro que você tem essa saída do Hamilton e eles estão tratando com muito respeito e tudo mais, mas também você não pode abrir a porteira dessa forma, né, Daniel? Eu costumo dizer que assim, a Mercedes, a estrutura, a Mercedes como equipe é fantástica. Por muitos e muitos anos venceu, né, na Fórmula 1 e ganhou o Prêmio Laureus como a principal equipe de esporte. É uma estrutura vencedora, eles sabem como trabalhar, e para mim, óbvio, ter o Hamilton é um grande trunfo, né? Trazer um talento desse para dentro do projeto, mas manter essa estrutura é o grande trunfo da Mercedes. Nos últimos anos, o Toto Wolff vira e mexe reclamava que uma equipe assediava alguns engenheiros, tirava alguns membros, né? E eu imagino que agora esse assédio vai ser ainda muito maior por parte da Ferrari, e o interesse nessa mudança passa a ter um pretexto muito grande, né? Se tinha gente indo para outras equipes sem, digamos assim, um líder como o Hamilton, agora o interesse de ir para a Ferrari. É óbvio que uma oferta dessa não vem, você vai ganhar a mesma coisa, mas tem o Hamilton. Não, vai vir uma proposta até para ganhar mais, né? Então vai ser um período delicado para a Mercedes, que vai ter que se concentrar em manter a estrutura e também já pensar num piloto, porque a gente sabe, né? A Mercedes não pode deixar de não dar uma resposta, né? Então ela tem que desde já pensar num substituto para o Hamilton. Eu acho que não vai vir um substituto à altura, porque midiaticamente, enfim, Fórmula 1 não tem um piloto tão midiático quanto o Hamilton, né? E não tem nunca teve uma parceria tão longeva quanto essa, né? Então, muitas vezes Mercedes e Hamilton se confundiam, então, mas precisa dar uma resposta e também, óbvio, capitalizar em cima desse possível novo piloto, né? É muito verdade. A Mercedes, na verdade, está com uma grande questão para resolver nesse ano, né? E ela já perdeu alguns bons profissionais nos últimos anos, porque a Red Bull, quando tentou, nesse projeto da Red Bull em construir o próprio motor, em desenvolver,
ela foi lá e roubou um monte de gente da Mercedes também. Então a Mercedes está lidando com esse problema há algum tempo. Mas nesse cenário agora, eu concordo com você, a Mercedes precisa dar uma resposta muito, muito forte para isso tudo. Vamos ver como funciona, né? Olha só, você que está nos assistindo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. O Hamilton vai mesmo chegar sozinho à Ferrari? Quais são os riscos? O que vai acontecer com a Mercedes? Deixa para a gente aí nos comentários. Por hora, eu agradeço demais a todos que acompanharam a nossa discussão aqui no Paddock Sprint. Agradeço e reitero, né, as boas-vindas para o Daniel Balsa e agradeço também ao Pedro Prado, que está aí nos bastidores, nos ajudando nesse Paddock Sprint. Nós voltamos numa próxima edição. Então, assim, não esquece, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, o faça nesse momento. Acione o sininho, permita que o seu celular receba as notificações para você não perder nada do nosso conteúdo e deixe um like. Até mais. Tchau. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo.